Você já pensou em comprar imóveis de leilão aqui nos Estados Unidos utilizando a estratégia de foreclosure? Já pensou nisso? Já pensou nessa estratégia? Já pensou nas vantagens e nos benefícios de poder ganhar dinheiro comprando esse tipo de imóvel? Bem, se você é essa pessoa, nesse vídeo eu quero te mostrar como você vai aproveitar as oportunidades que vão surgir em 2020 e no próximo ano, certamente, para você comprar excelentes oportunidades, excelentes imóveis no processo de foreclosure dos bancos, leilão de imóveis feitos pelos bancos. Por quê? Porque estamos no meio do vírus, tudo que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, e você já está percebendo, isso é um fato triste inclusive, que muita gente está perdendo os trabalhos. As pessoas, elas não podem sair, elas não podem trabalhar, está tudo fechado. Nesse exato momento que eu estou falando com você, eu estou aqui na minha casa, aqui nos Estados Unidos, e está tudo fechado, nada funciona. Se as pessoas elas não trabalham, a maioria das pessoas que não trabalham, elas são pessoas que não têm como pagar o mortgage dela, ou seja, ela não está recebendo salário. Tá? Aqui nos Estados Unidos é muito comum você perceber que os americanos eles são ricos em equity e pobres em cash. O que é que significa? Eles têm muito patrimônio, eles compraram a casa há alguns anos atrás, ele tem uma margem de lucro nessa casa grande, eles pagaram, não sei, 200 mil, hoje a casa vale 400 mil, essa diferença seria o equity. Então eles têm muito equity e pouco cash. Por que pouco cash? Porque não é costume do americano guardar dinheiro no banco. Aqui nos Estados Unidos é muito fácil, você tem acesso muito fácil a crédito. Então não é culturalmente comum você encontrar o americano médio, normal, com muito dinheiro no banco. Então ele é muito rico em equity e muito pobre em cash. E numa situação como essa, onde as pessoas foram pegas de surpresa, né, todo mundo sem poder trabalhar, muita gente está perdendo o trabalho. Você já percebe aqui nos Estados Unidos, olha só, aqui nos Estados Unidos já temos quase 30 milhões de pessoas que já estão, a projeção, né, de 30 milhões de pessoas que já praticamente desempregadas. A última vez que eu chequei, estava quase em 10 milhões de pessoas pedindo auxílio-desemprego. Então, assim, é um dado extremamente alto, né, em pensar que antes de tudo isso acontecer, há 2, 3 meses atrás, era 300 mil pessoas que estavam pedindo auxílio-desemprego. E a última vez que eu chequei era 6 milhões, agora já deve ter passado, está quase em 10. Então, assim, você percebe que tem uma quantidade gigante de pessoas que já estão desempregadas, tá? Fatos concretos, e uma projeção talvez de chegar até 30 milhões de pessoas desempregadas. Então, esse é um fato triste, mas falando de investimento imobiliário, você ser investidor ou quer investir nesse setor, essa sim vai ser uma oportunidade muito grande de você conseguir pegar propriedades em leilão de banco, em leilão de foreclosure. Por quê? Por mais que o governo esteja liberando dinheiro no mercado, imprimindo dinheiro no mercado para poder dar para as pessoas, basicamente está dando dinheiro para as pessoas para ficar em casa, para não trabalhar, está meio que impedindo algumas empresas aí de demitir, ou está dando muito auxílio para as empresas, né? Na verdade não estão impedindo as empresas, mas está dando auxílio para essas empresas para que elas não demitam, né? Outra coisa também que está acontecendo bastante é que em alguns estados está proibido executar mortgage, está proibido tirar os inquilinos das casas se eles não pagarem o aluguel, se as pessoas não puderem pagar o mortgage. Na verdade, as companhias de mortgage estão meio que fazendo um acordo com os donos das propriedades para que eles não paguem agora, que eles fiquem 30 dias, 60 dias, 90 dias sem pagar o mortgage e pague depois. Geralmente eles falam no final do contrato, muitas vezes, outros não. A gente não sabe ao certo o que vai acontecer, mas certamente, quem não está pagando os mortgages, quem perdeu o emprego, não vai ser todo mundo, mas boa parte das pessoas, mesmo depois que tudo isso acabar, para voltar à normalidade financeira dela, vamos dizer assim, vai demorar um tempo. Muita gente, quando o mercado começar a voltar normalmente, as coisas começarem a abrir, não é garantia que várias pessoas já vão ter trabalho no outro dia e que já vão estar ganhando dinheiro de novo. Isso não é garantia que vai acontecer, e certamente a gente sabe que é muito improvável que isso aconteça, que demore um tempo para as coisas se estabilizarem. Então, partindo para esse prisma de análise, você sabe que vai acontecer uma quantidade muito grande de foreclosure, porque quem não está pagando os mortgages agora, uma hora vai ter que pagar.
E quando chegar essa hora, muita gente não vai ter o recurso ainda para pagar. E aí é onde vai começar esses processos de foreclosure. Então, é certo que isso vai acontecer, tá? Nós já estamos começando a ver em alguns locais já um zoom sobre isso, tá? Então fica ligado, porque esse vídeo é para te mostrar. Eu vou trazer para você 3 tips aqui para que você consiga aproveitar o melhor da oportunidade, tá? Sem fazer besteira e aproveitando as oportunidades, não deixar passar também boas oportunidades quando elas aparecerem na tua porta, tá? A primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: vocês têm que entender que existem 2 tipos de estado aqui nos Estados Unidos para foreclosure. Existe o Judicial Foreclosure State, ou seja, é um estado que ele para você fazer o foreclosure, você tem que ir para a justiça, para a corte. E existe o outro tipo de estado, que é o Non-Judicial Foreclosure State, que nesses estados você não precisa ir para a corte, ir para o fórum para poder fazer o processo de foreclosure. Existe uma diferença entre esses dois. No Judicial Foreclosure State, como eu já te falei, o lender ou o banco, ele vai ser quase que obrigado, ele vai ser obrigado, na verdade, a ir para a corte para conseguir retirar, na verdade, conseguir fazer o processo de foreclosure na propriedade. No Non-Judicial Foreclosure State, ele tem o direito de não ir para a corte fazer esse processo, ele pode fazer por ele mesmo. Porém, existe uma ressalva aí: para ele conseguir fazer isso, ele tem que ter uma cláusula dentro do Mortgage Agreement com a pessoa que está pegando o financiamento, que essa cláusula se chama Power of Sale. Essa cláusula é a cláusula que dá o direito dele de executar aquele contrato, fazer o processo de foreclosure sem ir para a corte. Se ele não tiver essa cláusula nesse agreement com a pessoa que pegou o financiamento, nesse acordo, nesse contrato, né, do financiamento, ele vai ter que sim ir para a corte para conseguir fazer o processo. Então, essa é a base. Você tem que saber qual tipo de estado você está. Se é um Judicial Foreclosure State ou Non-Judicial Foreclosure State. Eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição. Você pode clicar, você vai para uma página nossa e lá vai ter um PDF te mostrando, você vai poder fazer o download lá para ver qual o tipo de estado você está inserido, tá bom? E agora eu vou trazer 3 tips para você, para que você possa aproveitar o máximo dessa oportunidade. Tip número 1, dica número 1, procure um agente, um advogado ou alguém no estado que você quer atuar que conheça do processo de foreclosure, que entenda das leis, que entenda dos contratos, que entenda que tipo de escritura você vai pegar naquela propriedade, quais são as suas garantias na compra daquela propriedade, se você pode fazer uma inspeção na propriedade antes de comprar a propriedade, se ela estiver indo para foreclosure, se você não pode. Existem vários processos de foreclosure que você não pode fazer. Então procure estar trabalhando com um advogado, com a title company, com um realtor que possa te auxiliar nisso. Se você entende disso, se você está no nosso treinamento e sabe como fazer esse tipo de análise, você pode fazer por você mesmo, tá? Se você tem acesso ao nosso curso, você vai saber do que eu estou falando. Mas, se você não é essa pessoa e você não sabe, está inseguro, não vai sozinho, tá? Pega um advogado para que ele possa te guiar, te auxiliar nesse processo documental de proteção, tá? Então essa é a primeira dica, porque você pode acabar comprando a propriedade e ter um pouco de problema em relação à parte jurídica, documental dela, das dívidas que podem vir na compra, se tem garantia, se está vindo as is, se quer comprar a propriedade do jeito que ela está, ou se ela está vindo limpa de qualquer dívida, enfim. Pega essa pessoa, ela vai poder te auxiliar. Essa é a dica número 1. A dica número 2 é a seguinte: assim que você identificar uma propriedade, imagina que alguém chegou para você, ou você identificou uma propriedade, que ela está indo para o processo de foreclosure, ela já está no processo de foreclosure, e geralmente quando alguém te contacta, o dono da casa te contacta, oferecendo a propriedade desesperadamente, é porque ele já vem há um bom tempo nesse processo de falar com o lender, não pagar, aí tipo o lender já manda uma carta para ele notificando, para poder retirar ele. Geralmente ele te chama faltando 10 dias, uma semana, para acontecer o foreclosure, né? Ele já não tem mais tempo nenhum. Se isso acontecer, a primeira coisa que você tem que fazer é perguntar para ele qual é o banco que ele está trabalhando, qual é o banco que liberou o financiamento para ele, que está ali executando aquele contrato para fazer o foreclosure. Por que isso? Você precisa entender exatamente qual é a dívida real daquela propriedade. Você, se já está nesse business há muito tempo, se já compra propriedade, se já entende do que eu estou falando, quem geralmente é o dono da casa, quem geralmente é a pessoa que pegou o financiamento, 90% das vezes ou mais, ela nem sabe ao certo quanto é que ela deve. Ela te fala, eu te devo 40 mil, eu devo 40 mil para o banco. Mas na verdade não é 40 mil, porque tem mais multa, tem mais não sei o que, tem mais um montão de coisa ali dentro, que na verdade ela deve 60, não 40. Então você não deve pegar a informação do dono da casa de quanto ele deve. Talvez você possa até perguntar para ter uma ideia mais ou menos ali do que deve ser. Então com você a primeira coisa que você vai fazer é perguntar quem é o banco. Por quê? Porque você vai entrar em contato com o banco, eu vou até ler aqui porque é uma sentença grande. Você vai ter que perguntar ao banco o seguinte:
o que é que eu preciso fazer para ter um Third Party Authorization to Release Information Letter. O que significa isso? Você vai perguntar para o banco o seguinte, resumindo aqui, você vai perguntar para o banco o seguinte, o que é que eu tenho que fazer para que vocês liberem informação sobre esse financiamento para uma terceira parte que não é a dona desse contrato, não é a pessoa que fez o financiamento. Então ele vai te falar, é uma carta que você vai ter que preencher junto com o dono do financiamento, enviar para eles que eles release the information para você, para que eles te entreguem a informação de realmente qual é o débito real daquela propriedade. Então você já tem uma pessoa trabalhando com você, tipo era o número 1, ou você já sabe como funciona a parte documental. Tipo número 2, você já sabe exatamente o que é que você tem que fazer para conseguir pegar a informação do banco, o banco liberou essa informação, você sabe exatamente qual é a dívida daquela propriedade. Lembrando que, pessoal, geralmente demora aí de 24 a 72 horas para que o banco consiga liberar essa informação para você, tá? Então, dependendo do estágio que está o foreclosure, se não tem mais tempo nenhum, você vai para o tipo número 3, tá? Se não tiver mais tempo nenhum, que é o seguinte, muitas vezes você já não tem mais tempo de fazer todo o processo legal para a compra da propriedade antes que aconteça o foreclosure. Então o que isso vai acontecer? Geralmente faltam, sei lá, uma semana e você precisa fazer toda essa documentação, mandar para a Title Company, a Title Company vai fazer o Title Search da propriedade, vai analisar se tem dívida, só que demora um tempo para isso acontecer, geralmente 15 dias no mínimo. E aí você só tem uma semana pro leilão e você vai perder a casa. E você não, né? O dono lá da casa vai perder a casa e você vai perder de comprar uma boa oportunidade. Porque geralmente essa pessoa tem um equity grande nessa casa, ele tem uma margem nessa casa muito grande entre o que ele pagou e o que vale a casa hoje no mercado. Só que ele está perdendo para o banco, ele vai perder esse equity aí para pagar essa dívida. E na verdade ele perdendo isso, você também perde, porque você está pegando essa propriedade por uma boa oportunidade certamente, e ele perdendo você perde. Então o que é que você faz para ajudar ele, porque você está comprando dele, vai pagar para ele alguma coisa, ele vai perder tudo, e o que é que você ganha também fazendo isso, né? Você ganha tempo. O que é que você vai fazer? O tipo número 3, você vai perguntar para o banco o seguinte, você vai pedir para ele um forbearance to stand the foreclosure. O que é que isso significa? Você vai chegar para o banco e vai falar o seguinte, o que é que nós podemos fazer para estender a data do foreclosure? Por quê? Porque eu estou com um contrato de compra e venda com o dono da casa, eu estou pagando a propriedade para ele, eu vou assumir esse financiamento, eu vou pagar essa dívida para vocês, eu vou pagar à vista e tal. O meu close é daqui a 2 semanas e eu preciso estender esse contrato aí por 30 dias. O que é que eu preciso fazer? E o banco ele vai te falar o que é que você precisa fazer, ele vai te ajudar, geralmente, a estender isso aí por 30 dias para fazer o fechamento. E aí, pode acontecer uma situação, e esse é tema do próximo vídeo. Muitas vezes o banco não vai facilitar a tua vida, ou principalmente o lender não vai financiar, ele não vai facilitar a tua vida estendendo isso, porque muitas vezes ele vai querer até fazer o foreclosure. Não é comum isso acontecer, tá? Porque o interesse do banco não é ter a casa, é ter lá o financiamento dele, mas muitas vezes a propriedade tem muito equity e alguns lenders, algumas empresas, eles têm interesse naquela propriedade ali, porque eles sabem que pode revender por mais caro depois. Então, se isso acontecer e ele não te ajudar, vai ter um próximo vídeo, você vai clicar aqui em cima nesse vídeo daqui e eu vou te mostrar como é que você pode parar o processo de foreclosure. Tá? Então, se você quiser saber como você pode parar o processo de foreclosure sem o banco te ajudar, você vai clicar nesse vídeo aqui. E se você quiser entender mais sobre foreclosure, você vai clicar nesse vídeo aqui, tá bom? Te vejo no próximo vídeo.